Família, há muito tempo, né, que o Thiagão não fala do tempo aqui no canal Vasco em Família. Porque o calor, né, nos últimos dias tirou uns dias de folga, né, mas voltou legalzinho aqui em Queimados, Baixada Fluminense. No momento que estou gravando esse vídeo, 2h17 da manhã, eu estou numa sauna. Muito quente, família. Que é isso? Mas o Thiagão está voltando aqui para a sua rotina. Estou aparecendo diariamente no vídeo das 7. Bom dia, um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós, família vascaína. Nesse vídeo, vamos focar no Saldívia e também na situação de Pablo Verratti, que fez uma postagem ontem que... Família, a gente não pode cravar, eu tenho certeza que ele não fica, porque pode acontecer alguma coisa na negociação, não caminhar, não vingar, o clube dá para trás, né, sabe? E o Verratti permanecer. Mas me parece que foi uma postagem de despedida, família. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, porque tem mais um clube, né, interessado no Verratti, que é o Internacional. Lembra do Colorado, mala sem alça, que ficou zoando pra caramba, que o Vasco ia ser goleado, ia dar de 5 em São Januário, tomou de 5? Você tem que ver ele falando do Verratti agora. Bem interessante pra gente debater aqui. Além disso, vou trazer também a visão do Garoni, defendendo a permanência do Verratti em relação ao Saldívia, família, que está aqui no Rio de Janeiro. A gente vai trazer aqui o corte dele falando das características dele e também falando do Diniz, assim que pisou em solo carioca. A gente vai trazer também aqui a análise do canal OWTV. Claro que eu não vou passar aqui a análise toda. Se você quiser ver a análise completa do Saldívia, eu vou deixar o link do canal na descrição. Eu peguei só o ponto do Saldívia defendendo. A análise completa, eles vão abordar o Saldívia, né, saindo jogando, os passes e tudo mais. Bem bacana, família. Só pra gente debater sobre essa característica específica em relação à comparação, né, que a gente trouxe aqui algumas análises do Cuesta e também do Robert Renan e as suas deficiências, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E não esquece da parceria aqui do YouTube com Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. É isso mesmo, família. Thiagão, não vou comprar nada que você separou aqui no seu canal, mas estou pensando em comprar um celular lá no Mercado Livre. Clica no link, mas Thiagão, vai me direcionar para a camisa. Você vai lá na barra de pesquisa, bota lá o celular que você vai comprar. Comprou, você vai estar me fortalecendo. É mesmo? É isso. Sem pagar R$1 a mais. Assim é na Shopee, Netshoes e Magalu. Olha só que maneiro. A moral que você pode dar para esse belo rosto calvo. Família, vamos seguir a nossa resenha e começar falando sobre o Saldívia, que chegou no dia... Agora eu não sei, né? Eu acho que não sei se ele chegou na madruga, mas chegou. Tá no Rio, família vascaína. É zagueiro do nosso Vascão, agora, né, vai fazer exames. E é um zagueiro, né, que o Diniz deu aval, jogou contra ele, me parece, né, quando ele comandava o Fluminense. A gente já trouxe aqui também o Felipe Melo elogiando bastante o Saldívia. Eu espero que esse jogador possa nos ajudar. Mas vamos trazer esses dois cortes que eu separei aqui do Saldívia, falando sobre a sua característica e falando, né, do Diniz. E logo depois o canal OWTV falando sobre as características do zagueiro Saldívia. Se liga só. Me gusta ir fuerte, es algo que me caracteriza mucho, ser fuerte, bueno, en los duelos, en duelos aéreos, lo que me toque y bueno, luego que actitud creo que también eso me caracteriza mucho. Después, bueno, eso creo que es parte de lo más fuerte que tengo y creo que es lo que me define un poco. Bueno, sí, Diniz se ha comunicado conmigo también, claro. Y bueno, creo que yo hice un esfuerzo también de mi parte, de lo que me tocaba a mí, siempre respetando el club también que estaba. Creo que bueno, estoy muy entusiasmado con que Diniz también se haya comunicado conmigo y que bueno, podamos elevar mi nível a lo que ele me ajuda. A grande questão do Saldívia é que talvez ele não seja um zagueiro pronto para jogar no Brasil.
Será que ele desbancaria o Cuesta, que não é tão construtor contra ele? Fui fazer análise e fiquei com algumas dúvidas. A gente vai apresentar para o torcedor Cosmaltino aqui agora. Mas a questão é, um zagueiro de 1,80 de altura, não é tão alto, 23 anos, uruguaio, que joga no Colo-Colo do Chile. Passagens pela seleção de base do Uruguai, jogou Pan-Americano, inclusive há 3 anos agora, né, em 23. E um cara que tem, na construção, a principal característica, não à toa que o Diniz gosta tanto dele. Mas tem alguns problemas na marcação e também, quando está mais pressionado, a gente vai trazer aqui na análise. É uma boa aposta, mas eu acho que tem algumas ressalvas e é importante a gente colocar isso pro torcedor. É o Robert Renan destro? A ideia é que sim, porque ele tem essa capacidade de passe entre linha, tem essa capacidade da bola longa, mas ele não tá tão pronto quanto o Robert Renan. Robert Renan é um nível maior do que ele, mais alto do que ele. Então, vamos falar de Saldívia? Vamos lá. Temos que lembrar, né? É um zagueiro. Então a gente começa a análise por duelos aéreos, por disputas que ele vai ter de cabeça. E aqui a gente já começa destacando. A construção é a cereja. A construção vai ter mais pra frente. Tem alguns passes, dá pra entender porque o Diniz quer ele. Tem uma cereja do bolo bem legal no final. Mas a questão, como zagueiro, um cara de 1,80, como eu disse, mas que tem uma impulsão muito boa. Um cara que sobe muito bem pra ganhar duelos de cabeça. E um cara que sempre procura esse duelo mais junto ao corpo do jogador adversário. Você vê que nem era quem ele tava marcando aqui, mas ele salta, ataca a bola e consegue ganhar o duelo, até bota o braço. Cotovelo aberto, Você vê, né? Um cara muito físico e que no duelo por cima e no duelo por baixo tem esse comportamento de estar muito próximo do jogador adversário, do atacante adversário, de tentar encostar no corpo, de tentar fazer um incômodo também na parte física para ganhar esses duelos. Você vê aqui, ó, o último homem, jogada perigosa, ganha o duelo por cima, até a bola vai sobrar com o time adversário e vai gerar um contra-ataque, eu corto o lance porque não é o foco. Mas um cara que tem essa questão física muito latente no seu jogo. Então aqui mesmo ele não subindo, você vê como ele desloca o jogador adversário para conseguir ganhar a jogada, né? A bola bate nele, fica como um lateral para o time adversário. Mas enfim, aqui ó, o Saldívia, para quem não conhece, ó, esse jogador aqui. Até deixei um pouquinho aqui. Inclusive era uma das minhas ponderações que eu estava para fazer no vídeo, quando você cita que ele tem 1,80. E eu ia falar apenas 1,80, porque para um zagueiro, hoje em dia, não é futebol muito cada alto. vez mais exigente de altura, principalmente na parte defensiva. E é curioso como ele consegue se impor. É importante, porque um zagueiro não tão alto, ele precisa ter uma impulsão muito boa. E o Saldívia tem. Então é um ponto que é interessante do jogo dele e que ajuda no jogo dele, né? Por isso ele consegue ganhar esses duelos aéreos. Até vi vários, né? Não é um cara que perde muitas disputas por cima. Até não trouxe nenhuma que ele perdeu aqui, por exemplo, por conta disso, por conta da força física e da impulsão. Aqui ó, a cara dele, pra quem quiser saber, conhecer um pouco mais aí, tá aqui o Saldívia. Vamos continuar para duelos por baixo, ainda nessa parte sem bola. Como eu disse, busca muito o corpo e busca muita antecipação para estar em cima do atacante antes dele dominar. O que é um ponto muito positivo porque ele consegue chegar e matar a jogada muitas vezes, e às vezes pode ser um ponto negativo porque ele pode passar do ponto para fazer a falta ou para tomar um drible desconcertante. No início da análise aqui na parte por baixo, eu coloco os lances que ele ganha. Você vê que muitas vezes ele tá até atrás, mas ele consegue se recuperar. Aqui, ó, ele já toma o drible. Ele não consegue fazer a trava e a bola acaba ficando viva, mas ele não desiste da jogada. Vai continuar, o atacante tenta dar um chapéu e aqui, ó, no corpo. Até poderia ter sido considerado um pênalti. Se coloca no risco, né? Se coloca no risco, porque ele é um cara de muito embate físico, depois ele acaba fazendo corte. Mas é porque ele vai tentar essa jogada a todo momento. O cara que salta para poder fazer esse tipo de corte, ganhar esse tipo de jogada aqui na época, né, pelo Colo-Colo, time que ele jogava no Chile. Então, tem que ter esse parâmetro, porque é seguro? Ele é. Só que ele passa do ponto algumas vezes. Aqui, ó, começam as faltas que ele faz, que eu coloquei algumas. Ele toma o drible de corpo e empurra o jogador lá fora do campo. Mas você entende que essa agressividade muitas vezes é interessante pro pós-perda do Vasco? Sim, com certeza. O Vasco que se coloca em situações de risco muitas vezes, porque tem essa saída curta, essa agressividade para um pós-perda, ela pode ser boa. Assim, família, eu coloquei aqui o corte da análise do Felipe, um scout do canal Futebol Sem Clichê, e assim, não sei se você acompanhou, mas eu entendo que não vai de encontro com essa análise aí. Porque pelo menos nos duelos no alto, os duelos aéreos, o Saldívia tromba, ele chega junto ali, né, ele sobe, e o Felipe falou que ele, né, tinha essa dificuldade do jogo, né, com contato, as trombadas e tudo mais, e o Saldívia, né, acabou de falar aí que gosta, chega junto, que é bom no X1. Claro que eu quero ver, que eu quero observar, né, na situação, em alguns momentos do Cuesta e do Robert Renan, que o Diniz sobe a marcação, sobe os volantes, e aí o adversário faz aquela bola, né, em profundidade, e o atacante, né, começa ali a cercar, e pá, aí o Cuesta e o Robert Renan tem muita dificuldade, né? Eu quero ver se o Saldívia, né, como é que o Saldívia vai lidar com isso aí. E aí, família, a gente tem algumas situações para colocar, e não dá para esquecer, né, no contexto que ele está inserido, que é o futebol chileno. E aí eu não sei, né, a questão dos atacantes, do tamanho, da qualidade na bola no alto, sabe? Muita coisa assim para analisar.
né, porque, segundo eles, é um cara que manda bem nesse fundamento da bola aérea, mas eles tocaram ali no assunto, né, se realmente o Saldívia tá pronto para jogar aqui na Liga Brasileira, né? E é uma dúvida que eu tenho, família vascaína. O Diniz, né, acredita muito no jogador. Como eu disse, né, se vocês quiserem acompanhar a análise completa, o link do canal vai estar aqui na descrição. Eles vão falar um pouco mais também da construção do Saldívia com a bola, mas assim, como a gente sabe que o Diniz gosta muito desse tipo de zagueiro, eu foquei mais, né, no contato, no jogo aéreo, nas antecipações ali, né, interessante isso. Claro que é aquilo, no futebol brasileiro tem que ter cuidado, tem que saber a hora certa, tem que olhar pro olho do cara que vai tocar a bola, tocar a bola e entender o momento certo de, né, o Thiagão aqui, modéstia à parte, entendia muito, né, desse fundamento aí, antecipar, né, nossa senhora. Tô brincando, não jogava nada. Mas no futebol brasileiro, né, família, é muita qualidade, são jogadores, né, de mais refino, explosão, velocidade, então você tem que saber o momento certo de antecipar. Assim, família, eu vou ser sincero pra vocês, que eu tô meio assim, com o pé atrás em relação ao Saldívia. Claro, essa análise aí foi a que mais me deixou assim, poxa, sei lá, de repente vai. Porque as outras opiniões, eu sinceramente não falei, caramba, cara, será que vai e tal? Porque realmente eu fico com essa preocupação da liga, sabe? Aqui é infinitamente superior ao futebol chileno. Mas eu sei que eu acabo sendo repetitivo em relação aos reforços do Vasco. Agora é torcer para ajudar, mas é basicamente isso, né, família? Eu sei que no futebol a gente não tem certeza de nada, né? Às vezes você contrata um grande jogador e um jogador que tá performando, tal, saúde, idade, pá, chega aqui, não vinga. E aí um jogador que você aposta, né? Meu pai sempre me contou do Juninho Pernambucano, né? E do Leonardo, não é isso? Né? Quando eles chegaram do esporte. Acho que o Leonardo, era o cara que o Vasco colocava mais fé e o Juninho acabou virando, né, o reizinho da colina. Então vamos torcer, né, para que as apostas que o Vasco vem fazendo nessa janela Johan Rojas e Saldívia, no final do ano, né, a gente possa estar aqui exaltando. Que trabalho do Admar, olha só que scout maravilhoso, é um outro nível. É isso que a gente quer. E assim, o mais importante de tudo, tá? Porque é o que a gente fala aqui, o Vasco hoje tem um time titular interessante, tá? E hoje, para posição de zagueiro e ponta esquerda, cara, não são posições que a gente entende que né, tem que barrar o Cuesta, não, tem que barrar não. Então, são jogadores que a minha torcida inicial é para que eles possam se colocar numa condição de ajudar, de competir, de brigar internamente, que aí, né, se aumenta o nível do elenco. Mas, poxa, eu acho que o Cuesta ainda é titular, não viu o Saldívia jogar, e o Johan Rojas também, o Nuno, né, é titular. Então, eu espero que o Vasco, nessas duas contratações, tem que chegar mais, né, qualificou o elenco. Espero isso, que qualificou para que o Diniz possa ter mais opções. E me parece, assim, família, que são dois jogadores que trazem, na questão de posicionamento, né, variações, né, alternativas para o Diniz. O Saldívia me parece que pode jogar de lateral também. E o Johan Rojas, meia, ponta esquerda, né? Eu acho que também vai nesse sentido aí a contratação desses dois jogadores, que um zagueiro, um meia armador, um meia atacante, mas que podem, né, jogar em outras funções, podemos dizer assim. Vamos lá, Saldívia. É isso, irmão. Atenção, foco, né? O Diniz vai trabalhar bem você aí para não dar essas entradas de 22, porque aqui tem mais recurso. Família, vamos lá, para a gente finalizar a nossa resenha e comentar um pouco aqui sobre a situação do Verratti. Antes, eu quero repercutir com vocês algumas situações. A primeira é em relação ao Internacional. Tá aqui uma informação do Lucas Colar, né, que é torcedor do Inter, falando que o Inter trabalha com duas opções, Verratti e Cano, mas o Cano acho que passou por uma cirurgia agora, e tá aqui que o plano A do Internacional é o Verratti. E aí ontem, né, o Verratti fez uma postagem, né, na verdade ele repostou os números dele, né, uma postagem da SofaScore oficial, e aí ele repostou aqui, ó, 65 jogos, 53 como titular, 27 gols, 2 assistências. Claro que foi assim, família, uma boa temporada do Verratti. Não dá, né? O cara que faz 27 gols, você não pode criticar, apesar, né, de ter perdido ali a titularidade, e com razão, né? O Vasco fica melhor sem o Verratti. Isso é muito claro, muito claro, muito claro. Claro que tem aí a galera que tem um fã-clube, né, os passadores de pano do Verratti, mas o Verratti hoje é reserva do Vasco, e isso não tem debate, família, na minha opinião, é claro. Mas vamos trazer, né, e aí, perdão, tô esquecendo aqui
né, de comentar esse vídeo. Me parece que foi a esposa que postou, né, que fez a edição ali com vários momentos dele, São Januário, Maracanã e tudo mais. E aí ele pode estar aí o coração partido. Família. Agora deixa eu trazer aqui o Garone, né, que defendeu a permanência dele, e o torcedor mala sem alça, com todo o respeito, do Internacional, falando sobre o Verratti no Inter. Olha só. Na minha visão, tudo bem, o Diniz tem a forma dele de jogar. Todo treinador tem as suas convicções, as suas ideias, e é por isso que ele é treinador de futebol. Só que o jogo, ele desenrola de algumas maneiras, onde nem sempre o que você considera a estratégia ideal vai ser a estratégia que você vai vencer jogos. E aí, ok, o Diniz que preferir jogadores mais móveis, um ataque mais móvel, mas o Verratti é um finalizador e um baita do artilheiro. Mesmo virando reserva na reta final, continua sendo artilheiro e decisivo. Vale lembrar que o gol que levou o Vasco à final da Copa do Brasil foi o gol que ele marcou em cima do Fluminense no finalzinho, no primeiro jogo da semifinal, que ele vira a partida. E aí o Vasco consegue chegar depois, mesmo perdendo para o Fluminense na decisão da Copa do Brasil. Então eu acho que é um jogador que, ainda que não encaixe na ideia inicial do Diniz, é um jogador que, para mudar jogo em segundo tempo, funciona muito bem. O centroavante de área mais alto, que não é o caso do Ryan. O Ryan até é um jogador alto, mas não é necessariamente esse finalizador de jogada como é o Verratti, de ser imponente no jogo aéreo, um cara que incomoda a defesa o tempo todo. Então acho que falta muitas vezes, inclusive, ao Diniz, essa compreensão de mudar, não necessariamente esquema tático de jogo, mas mudar as estratégias do jogo. E o Verratti é um cara que, dentro do conceito hoje do Diniz, pode mudar aquele abafa que se faz no fim, time precisão de resultado, perdendo por 1-0, bota um centroavante mais alto na área. O Verratti cansou de resolver, como resolveu na semifinal da Copa do Brasil, por exemplo, contra o Fluminense. Então acho que eu, particularmente, não abriria a mão do Verratti, tá? Então acho que seria um jogador que, ainda que não encaixe na ideia inicial do Diniz, eu gostaria de ver ele permanecendo no Vasco para ser uma opção para segundo tempo e muitas vezes, inclusive, de primeiro tempo, dependendo do jogo. Após uma temporada 2025 sem um centroavante matador, o ficha 1 é Verratti e o ficha 2, Germán Cano. Ambos jogadores, o Internacional faz um monitoramento e faz... Para mim, é o Verratti. Após uma temporada 2025 sem um centroavante matador, o ficha 1 é Verratti e o ficha 2, Germán Cano. Ambos jogadores, o Internacional faz um monitoramento e faz uma tentativa de contratação. Vamos começar pelo Verratti. Verratti, eu venho dizendo desde 2 temporadas que o Inter poderia fazer essa contratação, visto que o Vasco da Gama deve um dinheiro relevante em cima do David, né? Aquele naba que o Inter contratou do empresariado pelo André Cury. Gastou um dinheirão, acho que 10, 12 milhões de reais. E o Vasco da Gama deve uma quantia considerável para o Inter. Pode botar no negócio, pode tentar uma liberação do Verratti. A verdade é que lá no Vasco o Verratti já passou o que podia passar, estava até no banco de reservas no time de Diniz, e no Internacional com certeza ele seria titular absoluto, né? Imagina o Alan Patrick armando o jogo pro Verratti, fazer os gols, Carboneiro pelo lado, o próprio Borré, que o Pesolano vai usar como segundo atacante, podendo ajudar e potencializar o Verratti, eu acho que seria importante. No caso do Germán Cano, o Germán Cano é um jogador também com uma idade avançada, assim como o Verratti, mas eu acho que o melhor momento dele foi no Vasco e no Fluminense naquela Libertadores. Depois disso, o Germán Cano teve um declínio técnico. E eu acho que seria mais arriscado o Cano. Mas também seria titular absoluto do Inter, porque o Inter não tem atacantes. O Internacional não tem centroavante, essa é a verdade. O Borré é segundo atacante, né? Nós nunca tivemos um centroavante de ofício na temporada. Tu tinha, por exemplo, até o próprio Ricardo Matias, que tinha as características desse centroavante, mas que também era um jogador de mobilidade, um jogador de velocidade, tanto é que ele caía pelos lados. Nós precisamos literalmente de alguém que fique somente pregado dentro da área. Tem que ser um jogador, eu vou dar um exemplo aqui como o nosso rival contratou o Carlos Vinícius. Fora da área ele é uma topeira. Agora, dentro da área, ele se mostra ser matador. E tanto o Germán Cano, tanto o Verratti tem esse potencial e essa característica. Então, qualquer um dos dois jogadores me serve. Mas o ficha 1, para mim, é o Verratti. Eu sei que você não gosta nem um pouco quando o Thiago tenta a carreira, o Thiagão tenta a carreira de cantor. Mas não tem como. Ouvindo aí o torcedor do Internacional mala sem alça, eu tenho que puxar aqui o Rodriguinho. E o mundo dá voltas, e nas voltas que o mundo dá... família. Essa galera aí, né, Baldaço, mala sem alça aí, falava tanto do time do Vasco, do elenco do Vasco, contrataram o Paulinho, né, Paula, e agora estão tentando o Verratti. Mas assim, família, é muito interessante, né? Cara, o futebol é realmente o mundo dá voltas. Porque assim, o Internacional, quando fez a contratação do Borré, eu lembro de falar que, caraca, olha o Inter contratando o Borré, porque, poxa, quem viu o Borré jogar no River Plate, esquece, né, que centroavante. Mas chegou no Inter, né? E aí o Verratti
que, poxa, não tinha o status do Borré, na seleção colombiana, River Plate, jogou na Europa, lá no Eintracht Frankfurt, e o Verratti estava ali na segunda divisão, terceira divisão. No momento que o Vasco contratou, eu acho que, né, pela primeira vez, sendo titular absoluto na primeira divisão, lá na Argentina, e hoje o Internacional quer o Verratti, né, para assumir a titularidade. Olha só, né, família, como são as coisas. Mas assim, cara, é aquilo que cada um tem uma forma de pensar futebol. Eu sou chato, mas eu falo muito isso aqui, né, com vocês, sobre o jogo sem bola, sobre a questão da saúde. E assim, quando eu olho lá para o Internacional, quando eu vejo o Internacional, perdão, o Alan Patrick, já não é um cara de intensidade, é um cara que faz o jogo andar, é um maestro. E olho pro Verratti, sei, cara, casa isso aí, mas isso aí também não, né, não importa muito, a gente tem que focar aqui no nosso Vascão. E assim, me parece que o Verratti vai sair do Vasco nesse ano, nessa temporada. Em relação ali à visão do Garoni, família, cara, ele tá certo, né? Ele tá certo, um jogador com as características do Verratti, poxa, é importante você ter no elenco. Assim, em vários momentos, os jogos, né, vão se desenhando na reta final, e pede um jogador com presença diária, bola aérea, e aí pode ajudar a marcar os gols, e pode ajudar também na bola parada contra, né, a bola parada do adversário. Então é importante ter um jogador. Agora, família, essa análise do Garoni casa com o salário do Verratti? Porque o salário do Verratti, a gente tem que bater nessa tecla, é um salário de jogador titular, de jogador importante, de jogador referência. E aí você vai ter o Verratti no elenco para entrar no decorrer dos jogos e eventualmente ser titular em uma ou outra partida. O discurso não casa, quando eu penso na parte financeira. Eu sei que, assim, nessas horas, ninguém quer pensar nisso. Principalmente a galera que gosta, né, do Verratti. Eu gosto, mas eu acho que já deu, sabe? Eu acho que já deu, né? E assim, entendo que é melhor sair agora, né? Infelizmente não conseguiu conquistar, mas sai agora numa passagem positiva, numa passagem importante. Não virou um ídolo. Não é um ídolo, pelo menos pra mim, não sei pra vocês. Mas se tornou um jogador muito importante nessa passagem de 2 anos aí, 2 anos e meio, 3 anos. Se tornou um jogador muito importante. Mas pra mim já deu. E aí sai com esse sentimento. Poxa, Verratti, muito obrigado. Você foi muito, muito importante. De repente, se fica, família, a coisa começa a desandar em relação a esse sentimento. Porque já desandou com alguns vascaínos. Porque o Verratti tem muita dificuldade para sair da área, para tabelar, para associar. A idade está chegando, está perdendo a mobilidade. Difícil de fazer a parede, mas ele é muito bom nesse fundamento da bola aérea, liderança, deve ser um paizão ali no grupo. Então, assim, o campeonato acabou, os jogos, né, vão voltar, e aí a galera começa a pegar, claro, os bons momentos. Mas se você lembrar da reta final do Verratti, a galera... É verdade, Thiagão, é verdade. Então, assim, família, pra mim não vale, né? E eu venho falando isso aqui com vocês. Verratti e Coutinho não podem jogar juntos. E são 2 jogadores que ganham muito bem no Vasco hoje. Eu sei que o Verratti sai, vai para um outro clube. Você, Thiagão, você vai colocar a mão no fogo que o Vasco vai contratar alguém importante pra, né, com o salário aí do Verratti? Família, não sei. De fato, não sei. Mas cria uma oportunidade. Abre uma janela. Se abre uma porta em relação a isso, porque o Verratti ganha muito bem no Vasco. Não dá pra gente trabalhar dessa forma. O clube tá numa reestruturação, tá vivendo uma recuperação judicial, e ter um jogador que ganha 900 mil no banco para entrar nos minutos finais não existe, pô. Eu sei do seu sentimento, da importância do Verratti no Vasco nesses últimos anos, mas pensa bem, deixa o coração de lado, pensa, né, com a cabeça, pensa aqui, esquece os sentimentos. Faz sentido o que você está falando, Thiago. Eu sei que você vai concordar, família. E é a questão da saúde, cara. A gente precisa de jogadores com mais mobilidade, com mais força física. Tentar isso, colocar isso em prática para ver o que vai acontecer. Se a gente vai melhorar defensivamente, se vai melhorar na pressão, sabe? E é isso que eu penso. Eu acho que já deu. E agora, falando da questão do Internacional, apesar que a gente até destacou aqui, eu estava vendo também outras informações nesse sentido, dizendo que o Cerro Porteño fez uma excelente proposta para o Verratti e 3 anos de contrato. Mas eu acho, né, que o Internacional mesmo, né, com as suas dificuldades financeiras, a gente está vendo aí as contratações do Inter, Paulinho, que não jogou, sou muito fã do Paulinho, inclusive perdi, cara, o corte do Paulinho que chegou lá falando, ia colocar que perdi. Tá tentando o Gabriel Félix, tava tentando também o Pedro Raul. Tu vê que são contratações, assim,
né? Mas eu acho que o Internacional deve ter a condição de pagar o salário, pelo menos, do Verratti. E o Mala Sem Alça até comentou aí, né, sobre a dívida do David. Aí eu não entendo, não sei como é que fica essa situação, né, por causa da recuperação judicial, mas o Vasco também deve o Internacional. Então, assim, entendo a visão do Garoni e até concordo, mas quando eu olho para essa parte financeira, eu acho que não casa. Então, eu vejo que o Verratti já deu, e aí chega o momento de você tentar buscar opções no mercado mais em conta. Assim como foi o Verratti em 2023, a gente tem que tentar achar o nosso Verratti esse ano, né? Com salário menor, ou oportunizar o GB, Bruno Lopes que está, né, fazendo uma boa copinha, 3 gols em 3 jogos. É claro que a gente tem que pontuar os adversários. Eu vejo dessa forma, família. Para mim, o ciclo do Verratti se encerra nessa temporada, porque ele chegou no auge, ele chegou no teto, ele chegou no limite. Financeiramente falando, o Vasco, né, melhorou muito, reconheceu, né, o Verratti, valorizou o Verratti, mas hoje o futebol que o Verratti apresenta e o que ele ganha, para mim, eu acho que é fim de ciclo. Minha opinião, família. Fui!